Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Olha que voltou. Já era pra eu ter gravado esse vídeo faz um tempo. Inclusive, eu falei em outros vídeos que ia gravar esse vídeo e nada. Mas cá estou. Basicamente é pra falar sobre um momento muito importante pra mim, que foi ter encerrado um ciclo. E foi muito legal porque eu tive exatamente essa sensação de estar encerrando um ciclo. E foi quando eu entendi que tava na hora de parar com a terapia, né? Parar de passar com a psicóloga. E eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque foi um caminho bem longo até eu conseguir começar a passar com ela, que pra mim foi a minha forma de pedir ajuda, né? E acho que a partir disso, realmente pedir ajuda, conversar, ficou muito mais fácil. E eu fiquei com muito medo de falar pra ela que eu não queria mais, porque ela sempre deixou muito aberto essa questão de assim, se você não quer, se você sente que não tá fazendo mais sentido pra você, tá tudo bem, a gente para. Mas eu sempre fiquei com muito medo, porque teve outros momentos que eu quis parar, mas era mais um querer parar do tipo assim, não quero gastar meu tempo com isso, ou querer parar no sentido de eu não quero ficar falando. Era parar em um sentido de não é que eu estou pronta pra parar. Não, era parar no sentido de desistir, sabe? De só não querer continuar, não querer levar adiante. Inclusive, eu falei algumas vezes que sempre me dava vontade de parar, de falar assim, ah, não vou hoje. E aí, quando eu ia, conversava com ela, eu falava, nossa, eu tinha que ter vindo. Ainda bem que eu conversei com ela. E isso foi muito bom, porque me ajudou a não parar quando não era pra parar. Mas aí chegou um momento em que realmente eu tava sentindo que, assim, todas as vezes que a gente conversava, eu tinha muito mais coisas boas pra falar, muito mais coisas que eu estava conseguindo fazer, do que coisas da qual eu precisava de ajuda. E aí teve um dia que eu falei assim, eu acho que eu vou falar pra ela, que eu preciso. Mas aí automaticamente eu já falei que eu estava com medo disso. Porque era um medo de parar e se voltasse depois. Os sentimentos, a confusão, sei lá. Mas e se voltasse depois? E aí eu ia ter parado. E aí eu fui conversar com ela, falei pra ela que eu estava querendo parar, mas falei pra ela também desse medo. E foi muito legal, porque ela me tranquilizou de um jeito que me fez entender que aquela era a hora. E basicamente o que ela me disse era que tava tudo bem se eu precisasse voltar depois. Eu sentia que aquele momento era um momento de parar, de que eu ia conseguir caminhar sozinha, mas se em algum outro momento eu precisasse voltar, estava tudo bem, eu podia voltar. E isso me deu uma segurança tão grande. E aí eu falei, tá bom, vou parar, tá bom. E aí aquele dia foi a última sessão. Nossa, parece assim, ó, parando pra pensar agora, muitas coisas na minha vida que foram muito importantes, como por exemplo, sair do emprego, foram coisas assim que aconteceram de uma hora pra outra. Porque se eu parasse pra pensar, raciocinar, não, será que sim? Será que não ia acontecer? Não ia. E Deus é tão bom comigo nesse sentido que ele faz as coisas acontecerem como tem que acontecer, de uma forma da qual eu não tenho controle daquilo, mas eu sinto uma certeza tão grande que é aquilo e vou. E é legal saber que Deus trabalha dessa forma comigo, porque Ele me conhece. Ele me conhece que se Ele me der um tempo ali pra pensar, eu vou ficar pensando pra sempre e nunca vai rolar. Então, é legal isso. E
Depois que eu terminei, foi a última sessão. E aí a gente terminou, inclusive a gente nem fez o tempo inteiro assim, acho que era 50 minutos, né? A gente nem fez os 50 minutos inteiros, porque eu falei pra ela o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando, e tudo aquilo só foi confirmando mais que tava tudo bem eu parar naquele momento. E eu só sei que quando terminou, era. Eu fui na sessão, mas era online, então assim, a gente fazia chamada de vídeo. E eu só sei que quando eu terminei e desliguei aquela chamada de vídeo, eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar. Mas não era um choro de tristeza e não era um choro de ansiedade. Era um choro de gratidão. E eu me senti tão grata por todo aquele momento, por tudo aquilo que eu vivi, que foram coisas muito difíceis para mim. E eu me senti muito grata por tudo aquilo que eu vivi. Eu me senti muito grata por todas as sessões que eu fiz com ela, por todos os dias que eu tive vontade de não ir e fui. Todos os dias que eu falei pra ela, olha, não tô muito afim hoje não. E a gente marcou pra próxima, e na próxima eu falei o porquê eu não tava afim, e foi ótimo. E eu me senti muito grata. E daquele momento eu lembrei de algumas pessoas específicas que me ajudaram muito nesse período, e eu mandei mensagem pra essas pessoas. E era uma gratidão tão grande por elas terem feito parte desse momento, por eu ter aprendido tanto e quanto foi importante realmente isso pra mim. Porque teve várias coisas que aconteceram assim ao longo da minha vida que eu não parei pra contemplar aquilo. Eu não parei pra ser grata por aquilo. E são coisas que às vezes eu nem consigo trazer à memória porque só foi, sabe? Só passou. E o quanto é importante a gente parar e contemplar aquilo que a gente tá vivendo. Seja uma coisa ruim, seja uma coisa boa, mas parar e realmente ver a beleza daquilo que a gente tá vivendo. E aí, naquele momento, não foi só a beleza por estar conseguindo parar de fazer terapia, mas foi a beleza por tudo que eu consegui viver, sabe? Por tudo que eu passei e ter chegado naquele momento. Eu sei que tem pessoas que fazem muito, que continuam, né? Fazem terapia pro resto da vida. E deve ser muito bom, realmente. Mas uma coisa que, desde pequena, eu sempre fiz foi muito conversar com Deus. Conversar mesmo, sabe? Não só parar ali, fazer uma oração, mas conversar mesmo. De assim, falar as coisas como se eu estivesse falando com uma pessoa ali na minha frente. Assim, ó, não tô entendendo isso. Sabe, assim, de dar uma surtada. Esse período que eu precisei começar a fazer a terapia foi justamente o período onde eu não conseguia conversar com Deus dessa forma. E quando eu parei, eu decidi parar, eu percebi que eu tava conseguindo voltar a conversar com Deus, sabe? Tava conseguindo voltar a ser sincera com Ele, a parar e falar mesmo. Inclusive, teve um dia, poucos dias atrás, que eu acordei muito angustiada. Tem várias coisas que a gente apresentou diante de Deus, que a gente gostaria que acontecessem, que a gente gostaria de fazer. E aquele dia eu acordei muito angustiada com todas essas coisas, porque eu não tava vendo nada acontecendo, e eu não sabia se tava certo, se não tava, e assim, acordei louca. Realmente com um sentimento muito angustiante. E eu não tava nem conseguindo orar, não tava conseguindo, sabe, ler a Bíblia ali, tava. Mas eu não desisti daquele momento. Eu parei. E aí eu comecei a falar assim. Tipo, falar assim
pra Deus mesmo. Eu falei, olha, Deus, tem isso, tem isso, tem isso. Eu não tô vendo nada acontecendo. Tá me deixando... Tô angustiada, tô doida com essas coisas. E comecei a falar. E aí, daqui a pouco, eu comecei a sentir dentro do meu coração. Olha, você tá surtando porque você tá querendo pegar o controle de volta. Sabe o controle que você deu porque você ia abrir mão do controle? Você tá querendo pegar ele de volta, amiga. Se acalma. Como diz a minha amiga Grazi, para de ser louca. Entendeu? Para de ser louca. Mas foi tão legal, porque eu realmente senti o Senhor me acolhendo naquele momento. Eu senti ele falando, tudo bem. Deu uma surtadinha, tá tudo bem. Mas eu tô no controle. Fica tranquila, amiga, fica tranquila. E foi tão legal. Foi tão legal ter sentido aquilo, foi tão legal ter vivido aquilo. E depois eu mesma parei e orei e falei, não, Deus, o controle é seu. Tá tudo aqui, o Senhor sabe. Já contei pro Senhor os meus desejos, os meus sonhos. Tá aí. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor também não faz. Tá tudo bem. Eu vou confiar. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque eu falei isso depois de ter surtado. Mas é muito bom quando a gente entende que Deus não é só o nosso Senhor. Deus não é só uma posição de grandeza na nossa vida. Mas Deus também é o nosso Pai, nosso amigo, que nos ouve, que nos acolhe, que nos ensina e ensina com amor. Mesmo nos momentos onde ele é mais pontual assim, que dá uns tapas na cara, ainda assim é com tanto amor que a gente é corrigido de uma forma onde aquilo nos impulsiona e não nos para. E foi tão bom ter tido esse momento, porque eram coisas que eu não conseguia fazer antes, que eu tinha deixado, na verdade, de conseguir fazer. E eram coisas que me faziam tanta falta. E tem vários momentos onde eu me pego fazendo coisas que antes eram tão difíceis. Que antes eu chegava na terapia e eu ficava falando, olha, isso aqui é óbvio que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. É óbvio que tem que ser assim, mas não consigo, sabe? Coisas que antes eram um problemão que me parava tanto. E hoje eu consegui fazer. É muito legal. E eu parar e conseguir perceber é mais legal ainda. Porque eu sempre fui esse tipo de pessoa que, assim, não consigo parar pra me elogiar. Não consigo parar pra ver o que eu fiz de bom. Mas o de ruim, aí a gente faz. Aí a gente vê. Mas o de bom, não. E estar vivendo esse período onde eu consigo parar e falar assim, nossa, olha isso aqui que eu fiz. Antes eu não conseguia. E eu fiz. Um exemplo disso, eu acho que já falei isso aqui em outros vídeos, que eu tinha muito isso de alguma coisa acontecia, saía ali do controle, ou que eu planejei e não deu certo, acabava com todo o restante, acabava com o dia inteiro. Isso sempre foi uma coisa que eu falei muito na terapia, porque eu perdi o meu dia, sabe? Eu ficava desanimada de uma forma. E teve um dia desses aí pra trás, que eu acordei, eu tava com muita cólica, mas aí misturou a cólica com a preguiça e eu tive uma manhã assim, nada produtiva, nada, nem um pouco, nem um pingo. Foi um total de serviço. E depois, deu acho que umas 6 horas, eu levantei. Deu um pico assim, levantei, botei roupa pra lavar, fui lavar a louça, fui limpar a cozinha. Quando eu vi, eu tava aspirando a sala. Assim,
botei minha casa em ordem. Depois tomei um banho, aí fiz um devocional. Fui deitar e li um livro. Quê? Ler um livro? Pois é. E aquele dia eu fiquei tão feliz. Não enquanto tudo estava acontecendo, mas depois que eu parei e percebi. E, cara, quando que isso aconteceu? Quando? Porque assim, ó, se eu perco amanhã ou um dia inteiro assim, eu fico tão mal. Eu ficava tão mal, tão chateada por ter perdido aquele tempo que não voltava. Só que aí, essa minha chateação por ter perdido aquele tempo, ela fazia eu perder todo o resto. E é uma coisa que não faz sentido? Mas na minha cabeça, sim, não importava, entendeu? E ter parado e percebido isso foi tão legal, tão legal. Porque eu falei, cara, olha como eu vou evoluir nisso. E tem várias outras coisinhas assim que acontecem que eu consigo parar e pensar, nossa, isso antes não era tão fácil. E olha só. Então, foi um período muito bom. Quer dizer, muito ruim, mas com coisas muito boas que me ajudaram muito. Pessoas muito boas que me ajudaram muito. E que eu vou ser grata pra sempre. Sabe, eu acho que conseguir hoje parar e perceber essas mudanças e ser grata por essas mudanças, acho que é fruto daquele dia onde eu decidi parar com a terapia e eu fui grata por aquilo. Eu fui grata por todo aquele período que eu vivi, por todo aquele ciclo que eu entendi que estava encerrando. E por ter parado e entendido que assim, se eu precisar voltar, tá tudo bem, eu vou voltar. Se eu precisar pedir ajuda, tá tudo bem, eu vou pedir ajuda. E como isso é legal. Como isso é legal hoje, sabe? Saber que eu tô falando isso e é verdade, é real pra mim, sabe? É real. E eu falo isso e eu decidi vir falar sobre isso porque lembrar e falar me traz muita gratidão, me traz muita esperança, me traz muita força para viver todo o restante. E eu acho que essa também é a minha forma de compartilhar o que o Senhor pode fazer. Quer dizer, um pouquinho do que o Senhor pode fazer. Sabe? Então, de repente, se alguém tá assistindo e não consegue pedir ajuda, não consegue ir procurar um terapeuta, alguma coisa, um psicólogo, é importante. É difícil, é um passo difícil, mas é importante. E quando você sentir que tá pronto para parar, vai ser ainda mais importante. E quando você decidir que você não tá pronto para parar e que você tem que continuar, é ainda mais importante. Porque eu acho que a gente parar e reconhecer o momento onde a gente tá vivendo é muito, muito importante. Sabe? Às vezes a gente tem vergonha. Vergonha de pedir ajuda, vergonha de mostrar a fraqueza que a gente tá tendo, de mostrar a vulnerabilidade daquele período que a gente tá vivendo, mas a maior fraqueza é, acho que, a gente não pedir ajuda, a gente estar naquele momento, saber que a gente precisa de ajuda naquele momento e não falar, e não pedir um socorro, sabe? E é muito legal porque hoje em dia, toda vez em que eu fico muito triste com algo, ou nem é muito triste, é simplesmente assim, tô meio chateada, tô meio desanimada, sem saber o porquê, eu paro e penso exatamente isso. Cara, por quê?
Você tá chateada por quê? Você precisa conversar com alguém? Você precisa de ajuda? Você só precisa de orar? Você precisa olhar no espelho e falar, para de ser louca? É o quê? Sabe, você parar e dar esse tempo pra você entender o que tá acontecendo. E decidir também, decidir não ficar naquele momento, sabe? Tipo assim, eu tô triste, eu tô chateada, às vezes aconteceu alguma coisa, mas tá, eu preciso continuar aqui? Eu preciso continuar desse jeito? Isso é uma coisa que vem me ajudando muito a prosseguir, sabe? E é legal porque não são coisas que eu anotei, mas são coisas que, conversando com amigas, eu aprendi, conversando com a psicóloga, eu aprendi, e aprendi de, tipo, ouvir e realmente me esforçar para pôr aquilo em prática. E hoje ser um pouco mais fácil de reconhecer. Então esse vídeo, primeiramente, é um agradecimento a Deus por todo esse período que Ele me permitiu viver e que Ele esteve comigo, mesmo nos dias em que eu não sentia que Ele estava comigo. Esse é um agradecimento a Deus por todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho, que me ajudaram e que caminham comigo até hoje. Esse é um agradecimento a Deus por Ele ter conseguido me ajudar a fazer com que eu me enxergasse, com que eu fosse mais compreensiva e respeitosa comigo mesma. Então eu espero que, de alguma forma, esse vídeo também possa ajudar você que está assistindo, que assistiu até aqui, que esse vídeo de alguma forma possa te incentivar a fazer coisas que talvez você não tenha coragem, tenha medo, tenha receio de avançar e depois ter que voltar pra trás. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo possa ter sido bom pra vocês que assistiram até aqui, que de alguma forma incentive, de alguma forma inspire e curte, comenta, compartilha, essas coisas aí.